Apocalipse, capítulo 2, versículos 12 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém? Vamos agradecer a Deus mais uma vez pela sua palavra, e vamos pedir para que Ele, sempre de forma graciosa e misericordiosa, venha falar conosco. Sei que se você veio aqui hoje até a casa do Senhor, você veio, espero eu, acima de tudo para adorá-lo, mas também para ouvir a voz dEle, uma mensagem da parte dEle, e eu creio que Deus, Ele é poderoso para falar conosco nesta noite por meio desse texto bíblico. Amém? Pai, queremos te agradecer por esse trecho da sua palavra que acabamos de ler. Te pedimos graça, ó Deus, para podermos discorrer sobre alguns assuntos, algumas verdades, ensinamentos poderosos. São poderosos porque são oriundos, ó Senhor, da tua própria presença, da tua grandeza. Foram inspirados por ti estas palavras, e nós te glorificamos por trazer ao nosso conhecimento esse conteúdo santo e eterno. Pai, acabamos de ler esse trecho. Mais uma vez, Senhor, sempre como te peço, em cada momento em que compartilho a sua palavra aos teus filhos, em quaisquer lugares para onde possa ir, que o Senhor me dê graça para trazer esta mensagem ao seu povo, e dê graça ao seu povo para recebê-la, absorvê-la e colocá-la também em prática na sua vida, no seu ministério, na sua família, no seu casamento e, acima de tudo, no relacionamento de cada um dos irmãos contigo. Fica conosco e nos abençoe, por favor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Por favor, pode se assentar. Quando falamos da cidade de Pérgamo, Pérgamo era uma cidade que ela ficava mais ou menos entre 100 e 120 quilômetros de distância de Esmirna, e era uma cidade que, por ter sofrido um embargo comercial num determinado momento do seu passado, da sua história, esta cidade ela se viu impedida, por exemplo, de comprar folhas de papiro, egípcias. E por isso ela teve que preparar peles de animais curtidas como material de escrita. E isso fez com que esta cidade não somente se tornasse conhecida pela comercialização dessas peles, mas também ela acabou fundando uma biblioteca importante que, com o passar dos tempos, acabou tendo, na verdade, cerca de 200 mil rolos de peles de animais. E é dessas peles de animais famosas de Pérgamo que surge aquela palavra muito conhecida, não somente em português, mas em várias línguas, mas no nosso caso em português a palavra pergaminho, e que também está presente no inglês, no francês e em outras línguas de uma forma geral. E a cidade de Pérgamo era uma cidade, além dessa sua característica comercial importante, que aliás tem relação com o seu nome, era uma cidade muito idólatra, como eram também as demais que nós já mencionamos e aquelas que também mencionaremos, com a permissão de Deus, nos próximos domingos. Então era uma cidade muito idólatra, que cultuava, por exemplo, o chamado Zeus Sóter, ou seja, um Zeus Salvador, e além disso adorava Esculápio, o deus da cura, que estava relacionado ou simbolizado por meio de uma serpente. Serpente esta que até hoje ela é vista como um símbolo da medicina em termos mundiais. E como se isto já não bastasse, essas idolatrias não bastassem, o próprio imperador romano
acabava sendo adorado. Só que nós temos uma peculiaridade com relação à igreja de Pérgamo, que não existe na mesma proporção no que tange às demais cidades, as demais igrejas citadas. É que em Pérgamo ficava o centro do culto ao imperador romano. Todas as cidades, de uma forma geral, como províncias de Roma e assim por diante, cultuavam o imperador em tudo. Mas a sede desse culto ao imperador ficava justamente em Pérgamo. E isso, vocês já podem imaginar o que isto significava para cristãos que queriam servir a Deus de uma forma correta, de uma forma sincera, de uma forma verdadeira, com todo o afinco e com toda a vontade, diante de uma cidade que tinha o imperador como a sua figura cultica, idolátrica maior. Então, é em meio a esse contexto idólatra que a igreja de Pérgamo está situada. Depois dessas brevíssimas considerações, creio que já seja importante nós entrarmos diretamente no texto, a partir do versículo 12 até o versículo 17. Separamos aqui em 5 partes, algumas delas com algumas subdivisões, outras não, para aprendermos algumas lições importantes de Apocalipse, capítulo 2, versículos 12 a 17. No versículo 12, nós já aprendemos algumas questões referentes ao destinatário e o remetente da carta. Quando falamos do destinatário, evidentemente ele muda a cada igreja, mas num certo sentido a identidade é a mesma. E aí nós encontramos escrito o seguinte, no que tange ao destinatário, versículo 12 de Apocalipse 2, parte A. E o destinatário, ele é assim nomeado: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve. Ao anjo da igreja em Pérgamo. Nós já vimos em outras ocasiões que o anjo da igreja, ele é o pastor, ele é o bispo, é o líder daquela igreja naquela determinada localidade. E aqui com Pérgamo não é diferente. Jesus, ele está direcionando ou endereçando esta carta ao líder, ao bispo, ao pastor daquela igreja de Pérgamo. E já que mencionamos o próprio remetente, que é Jesus, nós encontramos na parte B do versículo 12 o seguinte: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Olha que declaração importante e forte de Jesus, que também é citada antes em Apocalipse, no capítulo 1. Mas eu creio que seja importante nós contextualizarmos esta identificação de Jesus, porque a cada igreja a qual ele se dirige, ele se identifica de forma distinta. Via de regra, revelando certos problemas ou características presentes naquela determinada igreja presente, existente, numa determinada localidade. No caso de Pérgamo, possivelmente Jesus se identifica como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, porque sabia-se que o procônsul ou o governador romano, por exemplo, que residia em Pérgamo, ele tinha o poder outorgado por César de decidir quem viveria e quem morreria. Ele tinha o direito de tirar a vida de uma pessoa num determinado contexto, se essa, por exemplo, fosse vista como alguém que estava traindo Roma, ou todas as questões culticas, convencionais ou sociais romanas. Então, o procônsul, ele tinha esse direito. Especialmente tinha direito para executar os inimigos do Estado romano, todos aqueles que se levantassem contra. Então você já imagina um perigo que os cristãos corriam, e isso talvez explicará aquilo que ocorreu com um personagem importante desse texto, embora seja desconhecido, sobre o qual já falaremos em seguida. Sendo este o caso, então, essa descrição de Cristo como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, certamente buscou transmitir à igreja de Pérgamo a ideia de que Cristo era o verdadeiro juiz e não o procônsul romano. E, portanto, a igreja, ela deveria temer somente a Cristo e não aos homens. Isso é muito importante. Imagina uma igreja que é oprimida pelo culto ao imperador, uma igreja que idolatra a Zeus, a Esculápio, a Dionísio, a várias outras divindades, Ártemis, num contexto mais amplo ali. Imagina a situação desta igreja, ainda mais tendo ali residente um procônsul que tinha poder de vida e morte sobre as pessoas.
E talvez esta apresentação inicial de Jesus, esta identificação seja importante, porque é como se ele dissesse para os crentes de Pérgamo: não temam o procônsul ou o governador, o governo romano nessa localidade, porque eu, na verdade, tenho uma espada afiada de 2 gumes, não é ele que pode tirar a vida, eu sou juiz sobre vocês, portanto vocês devem temer a mim, Jesus, e não ao homem, seja ele representante de Roma ou de qualquer outra localidade, estado ou instituição. Amém, queridos? E aí, é interessante nós vermos que, particularmente, Jesus, ele se identifica como aquele que tem a palavra de juízo, a referência à espada de 2 gumes na boca, aquele que tem a palavra de juízo preparada contra a igreja de Pérgamo. Caso ela não se arrependesse dos seus pecados, palavra de juízo esta também já preparada contra os seguidores da doutrina de Balaão e dos nicolaítas, que talvez sejam 2 referências, mas que tratem de um único grupo. Essa interpretação talvez ficará mais clara quando nós entrarmos e mencionarmos Apocalipse 2,16 na continuidade do texto. Seja como for, nós encontramos nesse texto, já no versículo 12, uma referência importante, uma identificação importante de Jesus como aquele que é justo. E que quando é necessário e a sua própria igreja não se arrepende, ele entra em juízo contra ela também. Isso é muito importante. Não podemos achar que pelo fato de sermos igreja de Cristo, estamos acima do bem e do mal. O Deus que julga o mundo também nos julgará se não nos comportarmos de uma forma condizente com os valores do seu reino, especialmente os valores revelados na sua palavra, nas Escrituras e no Evangelho. E esse é um retrato importante que encontramos de Jesus já nesse primeiro versículo. Em segundo lugar, nós já arrumamos para outra parte importante, onde Jesus ele destaca os pontos positivos da igreja de Pérgamo. Isso se encontra no capítulo 2, versículo 13. E aí, nesse versículo que os irmãos têm diante de si aqui, nós vemos Jesus destacando 3 pontos positivos, particularmente da igreja de Pérgamo. Em primeiro lugar, Jesus elogia o fato de a igreja estar presente num lugar grandemente hostil ao Evangelho. Jesus elogia o fato de a igreja estar presente num lugar muito hostil, danoso, nocivo, prejudicial ao Evangelho. Veja o que diz, versículo 13, parte A. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Olha só. Já parou para pensar nisso, pastor Alcides? Fundar uma igreja, abrir uma igreja onde fica o trono de Satanás? Essa expressão, trono de Satanás, ela tem sido interpretada das mais variadas formas pelos teólogos. Eu não vou citar todas aqui porque tem muitas. Eu creio que o significado menos provável é aquele que diz que o trono de Satanás refere-se à forma geográfica de Pérgamo, que lembrava a figura de um trono, e como muitas divindades ou pseudo-divindades eram ali adoradas, logo associou-se a forma geográfica da circunvizinhança de Pérgamo com essa tal de ideia de trono de Satanás. Já as interpretações, creio eu, que mais prováveis têm sido as seguintes. Pérgamo é chamada de trono de Satanás, primeiro, porque Zeus era adorado ali. Já mencionamos isso um pouco na nossa tradução, na nossa introdução, melhor dizendo. Então, aliás, ele era chamado de Zeus Sóter. Sóter, em grego, quer dizer salvador, o que rivalizava entre o salvador dos cristãos, nosso salvador, que é Jesus Cristo. Já pensou, eu vou adorar um outro sujeito? Zeus, que era apelidado ao cunhado de Sóter, Zeus Sóter, ou seja, um Zeus que salva. Para piorar as coisas, você tem uma outra explicação, que diz que o trono de Satanás tem esse nome ali na região de Pérgamo, porque Esculápio, ou Asclépio, o deus da cura identificado com a serpente, ele era adorado ali. E a serpente, nós cristãos muito bem sabemos, ela está associada, ela simboliza a figura de Satanás. Aliás, Esculápio também lhe era chamado de Esculápio Sóter, porque ele salvava, ele curava as pessoas na mentalidade pagã da época das suas doenças, da morte, da enfermidade.
Então imaginem vocês, cristãos, vivendo nesse ambiente. Mas uma última explicação, dentre outras que poderíamos aqui mencionar, essa me parece, quando lemos os comentaristas e os estudiosos, parece ser a mais adequada, que explica por que Pérgamo era chamada de trono de Satanás. Eu já mencionei isso na introdução. E talvez a opção mais correta seja esta, é porque ali havia o centro do culto ao imperador. E por isso que tinha essa ideia de trono de Satanás. Como as pessoas que muitas vezes eram surpreendidas adorando a outro Deus, ou rejeitando, renegando a César ou as divindades romanas, isto certamente lhes proporcionava certas represálias. E isto explica o porquê de a igreja ter passado momentos absolutamente difíceis, muito complicados, num ambiente social e religioso hostil, onde adorava-se ao homem, onde adorava-se as supostas divindades e não o próprio Cristo. E é por isso que Jesus elogia, olha só, vocês foram ter uma igreja justamente onde é o centro do culto ao imperador, onde é o trono do capeta, diriam outros. Aí que vocês me cultuam. E Jesus elogia isso, parabéns por me adorarem, por me cultuarem, por me servirem num lugar hostil à minha palavra e ao meu evangelho. Isso é importante. Daqui a pouco nós vamos trazer aqui algumas lições práticas, separei algumas poucas, mas é importante uma igreja que ela vai pregar o evangelho onde for necessário, ainda que esse lugar seja apelidado de trono de Satanás. Porque se Satanás está ali entronizado, é aí que é necessário que o evangelho chegue para destroná-lo, a fim de que Cristo reine, não somente ali, mas em toda a face da terra. Amém, queridos? Mas em segundo lugar, Jesus elogia a fidelidade da igreja a ele. Primeiro elogia o fato da igreja existir num lugar muito difícil, muito hostil à sua fé. Em segundo lugar, Jesus elogia a fidelidade da igreja a ele. E ainda no versículo 13, parte B, que diz: conheço que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Olha só. Aqui, meus queridos, conservar o nome de Jesus não significa confessar verbalmente o nome de Jesus. E também não significa usar o nome de Jesus como se fosse uma espécie de amuleto mágico, capaz de trazer sorte, prosperidade ou algo do gênero, infelizmente, como muitos crentes ou supostos crentes têm feito por aí. Eu não sei se vocês percebem, mas hoje, e eu digo isso com tristeza, até o ímpio tem usado o nome de Jesus, né? Quer dizer, hoje é o modo de dizer, já faz um bom tempo. Ele tem usado o nome de Jesus de forma jocosa. O ímpio costuma usar jargões evangélicos e qualquer coisa, você vê, vira e mexe, você vê um ímpio falando, está amarrado em nome de Jesus, o cara nem é crente, né? Vira e mexe, você vê o outro falando, o sangue de Jesus tem poder. Às vezes você vê em novelas, em filmes, o ímpio falando, né? E usa de forma indevida, e tem pessoas, eu tenho a impressão de que usam o nome de Jesus como se fosse uma espécie de um patuá. É um patuá. Eu vou pronunciar o nome de Jesus porque talvez ele vai me abençoar, vai me trazer prosperidade, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas, queridos, o nome de Jesus não poderá fazer nada se você não se relacionar com o Senhor do nome. Não basta citar o nome de Jesus como se fosse uma fórmula mágica, pirlim-pim-pim, abracadabra, algo do gênero. Nós temos que nos relacionar com o Senhor, com o dono desse nome. Precisamos entregar as nossas vidas a Ele, a fim de que a sua graça trabalhe profundamente na nossa vida, nos transforme e nos salve acima de todas as coisas. Amém? Então isso é muito importante. Aqui conservar o nome de Jesus significa viver uma vida condizente com os valores de Jesus. Significa seguir os passos de Jesus. Portanto, não se trata de uma fé abstrata, de uma fé teórica, mas sim de uma fé concreta que se traduz em um viver cristão. Jesus está elogiando eles, dizendo, olha, vocês já estão me servindo num lugar hostil. E nesse lugar hostil vocês são fiéis a mim. Vocês conservaram o meu nome, não negaram a minha fé, num momento onde muitos pagaram com a vida, pagaram com a sua própria vida e não renegaram a fé em mim. Vocês têm estado firmes nesse contexto. Parabéns por isso. Jesus os elogia. É claro que eles só são firmes na sua fé porque a própria graça de Deus os possibilita a fazer tal coisa. Visto que sem a graça de Deus nós não conseguimos fazer absolutamente nada.
Mas, em terceiro lugar, Jesus elogia o fato de um cristão de Pérgamo ter morrido por causa de sua fé em Cristo. Tem a ver com um desdobramento do segundo item que nós aqui mencionamos. Talvez poderíamos até incluí-lo juntamente com aquele, mas vejam o que diz Apocalipse 2, 13, parte C. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Onde Satanás habita. Meus irmãos, à exceção desse texto, nós não sabemos praticamente nada sobre esse mártir cristão do passado chamado Antipas. O silêncio da história da igreja a respeito de um cristão tão importante como este, a ponto de ser elogiado pelo próprio Jesus, cuja fé e martírio foram elogiados pelo Jesus, é algo estranho. Mas eu creio que talvez isso nos ensine uma importante lição. Simples, mas creio eu que importante. Jesus, ele reconhece a fé daqueles que foram esquecidos pela história. Ele reconhece. Hoje nenhum de nós sabe quem foi Antipas. Jesus sabe quem foi, porque creu nele e pagou com a própria vida, pela sua fé em Cristo. Ele não voltou atrás e Jesus chega e fala, olha, quem dera vocês se mantivessem firmes na fé, como alguém no meio de vocês. Vocês devem conhecer a história dele, deveria ser famosa, um tal de Antipas. Hoje nenhum de nós sabe sobre ele. Eu te desafio, pegue qualquer volume de história da igreja dos mártires, raro será o livro que fará uma menção a ele. Nós não sabemos nada sobre ele. Antipas é um ilustre desconhecido. Ninguém dá atenção para ele, mas Jesus diz, eu sei o que Antipas fez por mim. Ele confiou em mim. Ele pagou o preço com a sua própria vida. Ele não renegou a sua fé em mim. Isso é importante. Para que entendamos que talvez o reconhecimento que porventura nos faltar da parte dos homens, tenha certeza que graciosamente ele virá um dia da parte de Deus. Não se preocupe se homens, se instituições podem coroá-lo, ou diplomá-lo, ou darem troféus para você. Se preocupe com o fato de ter a sua fé elogiada e reconhecida por Cristo. Antipas é um ilustre desconhecido, mas Jesus estava vendo tudo aquilo que Antipas fez por ele, ao conservar a sua fé firme até o fim, a ponto de ter que pagar com a sua própria vida. Depois disso, meus irmãos, nós aprendemos outra questão importante, avançando um pouco mais no texto. Em terceiro lugar, nós aprendemos que Jesus, ele destaca, entre os versículos 14 e 15 de Apocalipse 2, Jesus destaca o ponto negativo da igreja de Pérgamo. Ele vai elogiando, mas Jesus, ele não fica fazendo às vezes com ninguém, favorecendo A, B ou C. Se tem que falar de um defeito, ele fala. Por isso que Jesus é maravilhoso, amém? Ele não fica passando panos quentes, passando a mão na cabeça de ninguém. Ele não fica negociando a sua verdade, visto que, na verdade, ele é a própria verdade. Aquilo que deve ser dito, ele fala, inclusive a sua própria igreja. Depois de elogiar os pergamenses por não negarem a sua fé em Jesus, num contexto totalmente desfavorável e hostil ao Evangelho, agora Jesus destaca o ponto negativo, ou seja, o pecado daquela igreja que era basicamente um só. Talvez alguns podem ver dois ou mais, mas a natureza desse pecado era um só. E nós já trabalhamos um pouco sobre isso quando abordamos outra das 7 igrejas. Então, qual era esta situação? Jesus, ele critica a igreja de Pérgamo por sua negligência doutrinária, voltando ao assunto da doutrina. Lembram-se que nós falamos isso nos domingos aqui passados? A importância da doutrina, de uma pregação ortodoxa, de um ensino bíblico na igreja, de não falar heresias e algo do gênero. E Jesus elogia as igrejas que pregam uma doutrina bíblica e aquelas que não fazem e toleram os falsos ensinos. Ele desce a lenha. Se vocês duvidam, leiamos o que diz o texto. Versículo 14, parte A. Tenho todavia contra ti, falando contra o pastor da igreja de Pérgamo, o pastor que tem que ensinar as ovelhas. E, por extensão, a culpa é de todas as ovelhas. Está toda a igreja no mesmo buraco. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Versículo 14, parte A.
É interessante que ao se dirigir à igreja de Éfeso, Jesus elogiou a sua ortodoxia. Agora, ao se dirigir à igreja de Pérgamo, Jesus critica o desleixo doutrinário dessa igreja. Perceba que a doutrina para Jesus é uma coisa importante. O ensino bíblico é importante, uma pregação bíblica é importante. Jesus valoriza o ensino das Escrituras e eu gostaria que os irmãos prestassem atenção nisso. Vivemos em épocas tão complicadas, onde as pessoas têm negociado e relativizado a verdade do Evangelho em nome de A, B ou C, mas Jesus ele valoriza uma pregação de fato bíblica, ortodoxa, coerente com os valores escriturísticos. Meus irmãos, uma das principais características de uma igreja saudável é o seu compromisso com o ensino bíblico. Atos 2,42 diz que os cristãos da igreja primitiva perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, eles permaneciam firmes no ensino do colégio apostólico. Eles viviam, na verdade, de tal forma em que eles seguiam as instruções e as diretrizes teológicas recebidas dos apóstolos. Mas em que consistia tal doutrina de Balaão? O próprio texto bíblico que lemos, que está diante dos senhores, se encarregará de esclarecer isso ao dizer no versículo 14, ainda parte B. A doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Esse texto de Apocalipse 2,14 que citamos, nesse trecho, ele se baseia em Números 25, versículos 1 a 3, o qual diz, é importante lermos aqui para situarmos, contextualizarmos para os irmãos. Diz o seguinte: Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Mais adiante, em Números 31:16, o autor bíblico irá dizer que as mulheres midianitas, que os israelitas levaram cativas como despojos de guerra, seguindo o conselho de Balaão, isso está em Números 31:16, fizeram os filhos de Israel pecarem contra o Senhor no caso de Peor, que é uma referência a esse contexto que mencionamos de Números 25, versículos 1 a 3. Portanto, a doutrina de Balaão, com base em Números 21, no texto que lemos e tudo, parece dizer respeito ao incentivo da prática de pelo menos 3 pecados. Primeiro pecado, a imoralidade sexual. Segundo pecado, a participação em banquetes pagãos. Já vamos explicar o que é isso. Em terceiro pecado, a idolatria. Então, imoralidade sexual, participação nos banquetes pagãos e idolatria. E ao que tudo indica, esses 3 pecados estavam associados à possível participação de cristãos da igreja de Pérgamo, né? Ali naqueles arredores e tudo, que eram convidados para participarem de festividades pagãs. Para entendermos melhor esse ponto, nós devemos nos lembrar do seguinte fato: a maioria dos convertidos de Pérgamo veio do paganismo. E por isso essas pessoas sofriam fortes pressões sociais e religiosas para abandonar a Cristo e voltar às suas antigas práticas idólatras ou idolátricas. Mas como esse pecado estava afetando a igreja de Pérgamo? Parece que os propagadores dos ensinos heréticos e libertinos de Balaão, que estavam infiltrados ali na igreja de Pérgamo, estavam defendendo a ideia de que os cristãos deveriam ter uma atitude liberal quanto aos costumes pagãos, o que incluía participar das festas idólatras de Pérgamo sem crise nenhuma de consciência. Você entendeu? Então você tinha ali pessoas oriundas do paganismo, alguns falsos mestres entraram ali, mais liberais, falaram: para aí, vamos lá com a gente no templo de Zeus, de Esculápio, né? Não tem nenhum problema, porque representa a serpente, essas coisas, bobagem, vamos comer uma oferendinha ali, bacana, legal, né? Não tem nenhum problema. Não, mas eu sou cristão. Não tem nenhum problema. Você pode ir lá para o seu culto e ir lá junto com Zeus, com Asclépio, adorar César. Qual o problema? Tem muitos crentes que hoje têm uma mentalidade mais ou menos assim, ou não?
Isso equivaleria, meus queridos, a dizer mais ou menos o seguinte, no nosso contexto atual brasileiro, que foi inclusive mencionado aqui no início do culto. Vamos lá, ó, cristãos brasileiros, participem do carnaval, pois não existe nenhum problema em vocês participarem dessa festa. O carnaval é uma festa inofensiva e popular. Podem participar sem crise de consciência alguma, é tranquilo, dê um pulinho ali, né, brinca ali à vontade, e depois venham cultuar o vosso Deus. Qual é o problema? É isso. Esse era o problema da igreja de Pérgamo. O liberalismo teológico, as heresias estavam sendo infiltradas na igreja, o sincretismo religioso estava penetrando na igreja e o pastor não falava nada e ninguém fazia nada. E Jesus fala, eu tenho contra ti que você tolera as doutrinas que eu, Cristo, não tolero. Você, pastor da igreja de Pérgamo, está ensinando e dando guarida a pensamentos, a doutrinas que envolvem imoralidade sexual, sacrifícios, oferendas ou banquetes sacrificados a Zeus e a outras supostas divindades, questões morais, questões terríveis, você está favorecendo. E eu sou contra ti, enquanto você agir dessa forma. Amém, queridos? Como é importante a questão do ensino para uma igreja. Já falamos isso em outra situação e reiteramos aqui, perceba que é uma das tônicas das 7 cartas que encontramos ali no Apocalipse. Já a doutrina dos nicolaítas, mencionada em Apocalipse 2,15, sobre a qual já falamos na ocasião anterior, ela possivelmente, muitos estudiosos entendem, que a doutrina dos nicolaítas seja sinônimo, seja a mesma coisa que a doutrina de Balaão, citada aqui em Apocalipse 2,14. Eu, particularmente, sou mais ou menos propenso a enveredar para esse caminho, apesar de saber, ter ciência, de que é difícil ter certeza absoluta do que era a doutrina dos nicolaítas aqui, mas parece-me ali que elas estão muito próximas, para não dizer que elas são talvez idênticas, ok? Bem, em quarto lugar, diante de toda esta problemática, Jesus ele é maravilhoso, porque ele não apenas denuncia o pecado da igreja de Pérgamo, mas ele também apresenta a solução para o problema do pecado. Jesus é maravilhoso, né? Então, em Apocalipse 2,16, vemos Jesus apresentando a solução para o pecado de Pérgamo, que, permitam-me dizer, é a solução para o pecado desta igreja, de todas as igrejas do mundo, e é a solução para o pecado de toda a humanidade. A solução é uma só. É uma só. Está escancarada, né, em letras garrafais no texto. Vejam o que diz o texto. Portanto, arrepende-te. Arrepende-te. O possível não arrependimento dos cristãos pergamenses, ele é acompanhado de uma dupla ameaça, já vamos mencioná-la. Mas o que é importante é a ordem de Jesus, o verbo está no imperativo, arrepende-te. Arrepende-te. E é interessante que é dirigido ao pastor, mas é dirigido também à igreja, porque o corpo local da igreja é visto como um único organismo. É uma coisa só. Não somos os corpos, nós somos o corpo de Cristo. Ainda que enquanto igreja local. Mas ele diz, se arrependa. Meus queridos, não existe nenhuma outra maneira de estarmos bem com Deus, a não ser quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Amém? E não tem outra forma. A solução é expressa por esse verbo, né? Metanoel, arrepender-se, ter uma mudança de mentalidade e, consequentemente, uma mudança de conduta. Você estava andando em direção ao pecado, você dá meia volta e deixa de andar naquela direção. É fazer a vontade de Deus, é fazer aquilo que é certo, é seguir as Escrituras. Amém? Essa é a ideia de metanoel, de um arrependimento verdadeiro, sincero, que implica mudança de vida. Esse recado de Jesus não é só para a igreja de Pérgamo, essa ordem de Jesus não é só para a igreja de Pérgamo, é para essa igreja hoje aqui presente à noite. Arrependam-se dos seus pecados, porque senão o Senhor virá e Ele virá em juízo contra mim e contra você, caso continuemos impenitentes e continuemos a levar a mesma vida que até então levamos. Essa palavra é muito séria. E aí, como eu disse para os irmãos, Jesus dá uma ordem, mas a ordem dele pode não ser obedecida. É simples. Deus nos dá a liberdade de desobedecê-lo. Se você duvida disso, é só ler o texto. Não precisa nem explicá-lo, basta lê-lo.
Ele diz: arrepende-te. E ele diz: e se não, como quem diz, você pode escolher não se arrepender. Mas, Senhor, eu posso escolher não me arrepender? É óbvio que pode. A graça de Deus nos possibilita tanto dizer sim a Cristo, como também nos possibilita dizer não a Ele. Não caia nessa história de que existe uma graça irresistível. Esse assunto não está presente aqui no texto. Pelo menos esse assunto passou longe aqui do texto, desta carta aqui que nós estamos lendo. Jesus diz: arrepende-te, e se não, ou seja, vocês podem não se arrepender. Vocês podem continuar a tolerar os nicolaítas, a doutrina de Balaão, vocês podem fazer o que quiserem, mas isso trará consequências. Amém? Deus não irá nos forçar a fazer certas coisas. Não existe um arrependimento forçado. Esse tipo de doutrina nem bíblica é. Mas, olha só, o possível não arrependimento dos cristãos pergamenses é acompanhado de uma dupla ameaça. A primeira ameaça de Jesus é dirigida contra a própria igreja de Pérgamo, nesses termos: e se não te arrependeres, venho a ti sem demora. Olha que palavra para a igreja. E meu irmão, põe a barba de molho, viu? Porque essa vinda de Jesus sem demora não tem nenhuma relação com a vinda iminente de Jesus. Jesus pode voltar daqui a 5 minutos para buscar a sua igreja. Não tem nada a ver. Trata-se, na verdade, de um juízo repentino que viria sobre a igreja impenitente de Pérgamo, caso ela não se arrependesse. Jesus diz: e se não te arrependeres, venho a ti sem demora. Ele não vem ao mundo em sua segunda vinda. O texto não está falando sobre isso. Mas vem em juízo particular contra a igreja impenitente de Pérgamo, se ela permanecer nessa característica diante de Jesus. Essa ameaça de juízo da parte de Jesus nos ensina uma importante lição, que eu já mencionei agora há pouco. Jesus, e o que eu vou dizer é muito sério, meus irmãos, não queria nem ter que dizer isso, porque é muito sério. Mas Jesus é intolerante com aquelas igrejas que toleram o pecado público em seu meio e não se arrependem de agir assim. Ele é intolerante. Aqui nós não temos o pecado de uma pessoa oculto, estamos falando de um pecado público. Olha, estão ensinando a doutrina dos nicolaítas, de Balaão, no meio de vocês. Todo mundo está ouvindo e ninguém faz nada. Se vocês não mudarem de situação, eu, Jesus, virei sem demora contra vocês. É um pecado público. Todo mundo está vendo e ninguém fala nada. O pastor fica calado, o diácono fica calado, o presbítero fica calado. Todo mundo, Jesus tem que chegar e ele mesmo e falar: ô pastor, você não vai fazer nada não? O senhor vai deixar a doutrina, a heresia rolar? O senhor não vai chegar e não vai chegar e falar: está tudo errado? O senhor não vai protestar? O senhor não vai dizer: não, o evangelho ele não pode ser negociado? O senhor vai ficar calado, pois eu, Jesus, vou falar e vou dizer: mude de conduta ou eu vou tirar você daí. Meus irmãos, isso é muito sério. Vocês entenderam porque a doutrina de uma igreja é algo importante? É a parte mais importante da igreja. O compromisso dela com a palavra de Deus, com os ensinos dos apóstolos, com o conteúdo bíblico. Irmãos, por isso que nós temos enfatizado durante um bom tempo nessa igreja, a escola dominical, culto, pregações como esta. Não é porque queremos ser melhores do que outros, não somos miseráveis pecadores, como quaisquer outros são, mas não queremos receber esse tipo de reprimenda de Jesus. Somos imperfeitos, somos pecadores, eu que o diga. Mas eu peço ao Senhor que nos dê graça para ensinarmos uma doutrina bíblica, para pregarmos o Evangelho, para vivermos o Evangelho, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado, pessoas sejam salvas. Amém? Mas a segunda ameaça de Jesus é dirigida contra os propagadores da doutrina de Balaão e dos nicolaítas. O versículo 16, parte C, a parte final diz: e contra eles, isto é, contra os propagadores da doutrina de Balaão e dos nicolaítas, pelejarei com a espada da minha boca. Como já adiantamos alguns versículos atrás, Jesus se identificou em Apocalipse 2,12 como aquele que tem a palavra de juízo
preparada contra a igreja de Pérgamo, caso ela não se arrependesse dos seus pecados, e também contra os propagadores e seguidores da doutrina de Balaão e dos nicolaítas, que talvez, como já também adiantamos, talvez sejam um mesmo grupo. Jesus diz: eu vou entrar em juízo para com o meu povo, se não se arrepender, e para com estes falsos mestres que têm disseminado uma doutrina mentirosa e também estão estragando a minha igreja. Eu vou entrar em juízo contra um e contra o outro. Irmãos, isto é sério. Isto é sério. Então talvez agora os irmãos entendam o porquê de termos dado, né? Claro que sempre buscamos fazer isso, desde que os irmãos nos conhecem, mas termos dado uma importantíssima ênfase nos últimos tempos sobre este assunto, porque estudar a Bíblia, ter uma doutrina bíblica, ortodoxa, né, ter um conhecimento, ainda que razoável, da sua fé em Cristo, de uma forma, né, vigorosa, isso é muito importante. E aí nós nos deparamos com o nosso último ponto, caminhando quase para o término aqui da nossa fala. Em quinto e último lugar, no versículo 17, Jesus ele faz uma promessa dupla aos cristãos penitentes, não impenitentes, aos cristãos penitentes de Pérgamo. E essa promessa ela tem dois aspectos, como nós aqui mencionamos. Primeiro, Jesus promete dar ao vencedor do maná escondido. Olha que coisa interessante, né? Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Segundo o Êxodo, no capítulo 16, Hebreus, no capítulo 9, um vaso contendo maná, ele foi guardado dentro da Arca da Aliança. E quando o templo ele foi destruído, as literaturas apócrifa e pseudepígrafa, respectivamente, de 2 Macabeus e Apocalipse de Baruque, elas disseram, por exemplo, que Jeremias ou um anjo havia salvo a Arca da Aliança contendo o maná, e que eles, a arca e o maná, foram preservados miraculosamente até a chegada dos tempos messiânicos, quando então o maná se tornaria novamente o alimento do povo de Deus. Aliás, existem traduções rabínicas que dizem que o próprio Jeremias trará esse maná de novo para o povo de Deus, para que ele se alimente dele. Mas o que é esse maná escondido? Existem também várias teorias. Em Apocalipse, nessas cartas, quando a gente fala de trono de Satanás, de maná escondido, de pedra branca, de trono de Satanás, essas coisas todas, existem várias teorias, né? Eu separei apenas algumas que eu achei das mais relevantes. Mas o que é então esse maná escondido? Alguns entendem que seja uma referência à admissão à festa messiânica, quando a igreja é admitida a participar da festa messiânica, que é chamada em Apocalipse 19:9 de bodas do Cordeiro. Então essa seria a referência, né? O maná escondido é participar desse banquete, dessa refeição, desse momento de comunhão eterno. Uma outra interpretação diz que o maná escondido, ele se refere ao próprio Cristo simbolicamente, visto que Cristo é o pão da vida e que é Ele quem manterá comunhão com o crente durante toda a eternidade. Eu, particularmente, creio que talvez uma resposta que combine esses dois elementos seja mais apropriada. Ou seja, o maná escondido diz respeito ao banquete messiânico que será desfrutado na presença daquele que é o próprio pão da vida. Então, a meu ver, tem esse tipo de relação. Evidentemente não somos donos da verdade, mas eu entendo que esta seja uma perspectiva bem bíblica e bem coerente com os dados das Escrituras. Em segundo lugar, meus irmãos, Jesus promete dar ao vencedor uma pedrinha branca, contendo um novo nome nela escrito. Veja o que diz o versículo 17 de Apocalipse 2. Bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Aqui, só nessa questão da pedrinha, duas questões importantes. Você vê que quando a gente começa a estudar um pouquinho a Bíblia, o que não ocorrem de situações e nós temos que explicá-las. Ainda que saiamos daqui com uma ou outra dúvida, grosso modo já entendemos o fio da meada daquilo que foi exposto. Mas duas questões surgem sobre essa parte do versículo que nós lemos. Primeira, o que significa essa tal de pedra branca?
O que quer dizer ela? Várias respostas também foram dadas. Eu vou citar aqui duas das principais, existem outras. Dependendo dos autores aí que vocês pesquisarem, vocês encontrarão 5, 6, 7, 8, 10 explicações para o que é a tal da pedra branca, né? Então, os teólogos concordaram em discordar acerca do que significa esse objeto escatológico futuro. Eu quero destacar duas. Primeira, a pedra branca é uma pedra dada às pessoas que eram absolvidas de terem cometido um determinado crime, de acordo com leis dos tribunais de justiça da antiguidade. Em contraste com uma pedra preta, ou negra, escura, que aqueles que eram culpados, eles acabavam recebendo. Então, se essa for a interpretação adequada, os crentes recebem uma pedra branca porque nenhuma condenação pesa sobre eles, conforme Romanos 8, e eles já passaram da morte para a vida, e eles viverão com Cristo eternamente, né? Já foram absolvidos, não pelo seu mérito próprio, mas pelos méritos de Cristo, do Cordeiro. Amém? Esta seria a primeira interpretação. A segunda interpretação diz que a pedra branca era um bilhete que o vencedor dos jogos atléticos, presentes também em Pérgamo, recebia, a qual permitia que ele fosse admitido junto às mesas onde ele se alimentaria de um grande banquete às custas do dinheiro público ali promovido por aquela localidade. Em razão da interpretação que demos anteriormente ao banquete messiânico e tudo, eu creio que talvez essa última interpretação seja mais adequada, aquela de um ingresso, de um bilhete para você entrar, você se sagra vencedor numa competição e você participa de um banquete juntamente com outras pessoas. E por que eu penso isso? Porque o texto termina dizendo ao vencedor. Né? Então, ligando uma coisa com a outra, nenhuma interpretação é perfeita, mas eu creio que esta seja mais adequada, tendo em vista os dados, as informações que temos sobre esse texto. E aí, nós temos outra questão também importante. A segunda questão que surge nesse versículo, já estamos quase concluindo, diz respeito a natureza desse novo nome gravado na pedra branca. Então, primeiro, é problemático identificar o que é a pedra branca, vocês viram, né? Segundo, o indivíduo receberá uma pedra branca com um novo nome escrito. Então, os teólogos discutem o que é o novo nome escrito. O teólogo parece que não tem o que fazer, né? E fica enchendo aí a linguiça, atrapalhando a vida dos outros. Evidentemente, eu estou brincando, né? E aí, uma teoria que eu diria que talvez seria aquela que eu descartaria já de cara, ela diz que esse novo nome escrito na pedra branca é o nome de Yahvé, é o nome de Deus eterno, o nome da aliança que ele teve ou por meio do qual se autorrevelou a Moisés no deserto, em Êxodo, no capítulo 3, e assim por diante. É possível? Mas eu não sei se é isso que o texto não dá nenhuma indicação, nenhuma pista sobre isso. Outros dizem, essa talvez seja a opção mais usada, dizem que esse novo nome escrito é o nome de Cristo. É o nome de Cristo. E uma terceira explicação diz que é um novo nome que é dado ao portador da pedra. Então essas duas são as mais usadas. Ou é um novo nome ali de Cristo, ou é algo aí que envolve algo particular para aquele que recebe esse tipo de pedra, que certamente envolve o seu ingresso na eternidade no banquete messiânico. É possível que esse nome seja uma referência ao nome de Cristo, porque você tem uma espécie de um fundamento para isso em Apocalipse 19:12, que fala sobre um novo nome de Cristo, que ninguém conhece senão Ele mesmo. Só que o que me deixa um pouco complicado é que diz que esse é um novo nome que ninguém conhece, senão aquele que recebe a pedra. Então eu sou propenso a entender que talvez, essa é uma concepção minha, talvez esse novo nome seja o novo nome do cristão que receberá essa pedra e que viverá na eternidade. E com que base eu quero dizer isso? Eu quero usar dois argumentos para tentar justificar isso. A minha suspeita de que esse seja o caso, é um novo nome que o cristão, cada um de nós receberá, se baseia em dois fatos que, penso eu, me ajudam a entender esse texto. Primeiro, o fato de Deus frequentemente renomear os personagens bíblicos. Vira e mexe, Deus muda o nome de todo mundo na Bíblia. Já viram isso?
Era Jacó, não é mais Jacó, é Israel. Era Abrão, eu vou colocar um rei no seu nome, é Abraão. Era Sarai, que quer dizer aquela que contende, aquela que é briguenta, eu vou mudar para Sara, que é princesa. Deus muda o nome das pessoas, a meu ver, esse padrão, ele persistirá na eternidade. E é expresso por meio da pedra branca, na qual cada crente recebe um novo nome escrito, diferente daquele que temos na nossa certidão aqui de nascimento. Essa é a minha compreensão do texto. Segundo, o fato de que ninguém conhece esse nome, a não ser quem o recebe. Por isso que eu entendo que não pode ser o nome de Cristo. O nome de Cristo, todo mundo sabe qual é o nome de Cristo. Nem o nome do Pai de Cristo, nem o nome do Espírito Santo, porque é tudo conhecido. Salvo se for um outro nome de Cristo que ninguém conhece. Como eu disse agora há pouco, tem o texto de Apocalipse 19:12, que fala sobre um outro nome que o próprio Cristo sabe. Mas, não sei, é possível. Mas à luz disso eu penso nessa segunda opção. Queridos, quero concluir com algumas lições práticas. Depois dessa breve exposição do texto bíblico, eu gostaria de extrair algumas lições práticas para a nossa vida. De forma geral, até comentei uma ou outra, mas quero me deter mais em lições práticas, numa aplicação prática para a nossa vida. O que esse texto, que tem cerca de 2000 anos e que foi dirigido originalmente à igreja de Pérgamo, o que ele tem a nos dizer hoje, em pleno século XXI, a essa comunidade que está, por exemplo, ouvindo essa mensagem. A primeira lição que eu aprendo nesse texto, já toquei por cima nesse assunto, é que o fato de a igreja de Pérgamo estar localizada no mesmo lugar onde se diz que era o trono de Satanás, significa que a igreja de Cristo tem a obrigação de estar presente até mesmo nos lugares mais hostis ao Evangelho. O fato de a igreja de Pérgamo estar localizada no mesmo lugar onde se diz que ficava o trono de Satanás, a meu ver, significa que a igreja de Cristo tem a obrigação, o dever de estar presente até mesmo nos lugares mais hostis ao Evangelho. Não importa se esse lugar é a Cracolândia. Não importa, não interessa se é um presídio. Pouco importa se esse lugar é consagrado à pseudo-divindade A, B ou C. A igreja de Cristo, ela tem o dever de estar presente ali e de influenciar positivamente aquela sociedade e aquela cultura. Amém? Às vezes nós, igreja, enquanto igreja, fugimos de determinados lugares. Não devemos fugir, devemos ir onde o Senhor nos enviar. Não importa se é o trono de Satanás, ele deve ser destronado ali e Cristo deve reinar naquele lugar. Então, a vida da igreja de Pérgamo nessa situação nos ensina, ou pelo menos me ensina, que a igreja de Cristo deve estar presente mesmo nos lugares mais inóspitos, terríveis e hostis à palavra de Deus existentes. Não importa onde eles estiverem. Segunda lição, o fato de a igreja de Pérgamo ter conservado o nome do Senhor, mesmo num ambiente hostil ao Evangelho, nos ensina, essa lição também é muito importante, nos ensina que é possível ser cristão, mesmo nos piores ambientes. Olha que lição importante. Eu quero repetir. O fato de a igreja de Pérgamo ter conservado o nome do Senhor, mesmo num ambiente hostil ao Evangelho, nos ensina que é possível ser cristão, mesmo nos piores ambientes. Meu irmão, você pode e deve ser cristão, mesmo trabalhando numa empresa onde existam muitas falcatruas. Você não precisa fazer parte delas. Você pode e deve ser cristão, mesmo estudando numa universidade que vive apregoando valores e filosofias ateístas, marxistas e feministas. Você pode fazer a diferença nesta universidade. Você pode e deve ser cristão, mesmo vivendo em uma sociedade imersa nos mais variados tipos de pecados, como é a sociedade brasileira em que eu e você vivemos. Se a igreja de Pérgamo, vivendo no mais hostil dos ambientes, conseguiu, com a ajuda da graça de Deus, conservar o nome do Senhor, então você também consegue. Com a graça de Deus, nós conseguiremos ser fiéis ao nosso Senhor. Amém, queridos? Em terceiro e penúltimo lugar, terceira lição. O fato de Pérgamo ser considerada o centro do culto ao imperador, a César. E culto este, obviamente, abominável aos olhos de Deus,
serve-nos de advertência quanto a outro fato, o fato de que não devemos cultuar pessoas, mas só devemos cultuar a Deus. Não devemos cultuar pessoas, devemos cultuar a Deus. Nesse sentido, temos muito a aprender com Pedro, que ao ver o centurião Cornélio ajoelhado diante dele em atitude de adoração, o levantou e disse: levanta-te, porque eu também sou homem. Eu imagino que se Cornélio vivesse nos dias de hoje e desse uma abaixadinha diante de alguns aí, ele falaria: me adora mesmo, me adora mesmo porque eu sou o cara, eu sou o pregador, eu sou o teólogo, eu sou o fulano de tal, eu sou a cantora do momento, eu sou o ungido. Pedro que andou com Jesus, que foi usado pelo Espírito Santo para fazer milagres, falou: rapaz, levanta aí, eu sou homem, eu sou homem. Irmãos, isso é importante porque nós vivemos numa época de culto a personalidades. Até no Brasil, pessoas que adoram pastores. Eu não tenho nada contra você ter admiração e consideração e respeito, mas adorar pastor, meu irmão, o único pastor que adoro é Jesus de Nazaré, o sumo pastor. Mas tem algumas modas, muitas vezes vistas até na internet, pessoas adorando teólogos, adorando pastores, adorando denominações. Meu irmão, adore a Deus, para de reavivar, de trazer das cinzas esse culto ao imperador, cultuando teólogos, pastores, celebridades gospel ou algo do gênero. Adore apenas a Deus. E em quarto e último lugar, a quarta e última lição que eu quero trazer para não cansá-los mais do que já fiz, é que, como igreja de Cristo que somos, não devemos tolerar o ensino daquelas doutrinas que o próprio Jesus não tolera. Como igreja de Cristo que somos, não devemos tolerar o ensino daquelas doutrinas que o próprio Jesus não tolera. Hoje existem igrejas que, para não perderem membros influentes para outras igrejas, ou para não verem as suas arrecadações mensais despencarem, eles acabam sacrificando a pureza do Evangelho e relativizando as verdades anunciadas por Jesus e pelos apóstolos. Meu irmão, jamais negocie a verdade do Evangelho. Em razão do que quer que seja, mantenha-se sempre fiel às doutrinas bíblicas. E eu tenho certeza de que Deus abençoará profundamente, poderosamente, graciosamente a sua vida. Amém? Que Deus nos ajude a sermos fiéis a Ele. A não negociarmos, a não vendermos, a não barganharmos as verdades inegociáveis da fé cristã. A fim de que Jesus não venha, quando menos esperarmos, talvez, a ser repreendidos por Ele. Essa igreja aqui, ela tinha algo bom. Ela era fiel, foi fiel. O Senhor disse: olha, você conservou o meu nome, não negou a minha fé, mas vocês são frouxos no que tange ao aspecto doutrinário. Tem gente ensinando promiscuidade, ensinando impureza sexual, vindo com umas doutrinas de Balaão, dos nicolaítas. O pastor e todo mundo fica quieto, não fala nada. Jesus disse: você tem coisas boas, mas eu tenho isso contra você. Meu irmão, que Deus nos ajude a preservarmos o Evangelho na sua pureza. Não precisamos acrescentar nada ao Evangelho. O Evangelho basta. Amém? Não precisa do Evangelho e a sua vã filosofia. O Evangelho e o seu achismo. O Evangelho e aquilo que talvez imaginemos do Evangelho. O Evangelho sozinho é suficiente para salvar uma humanidade pecadora, tal como eu e você. Eu gostaria que você ficasse nesta noite com essa palavra vinda do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a nossa vida, em nome de Jesus. Amém?